YouTube já. Já estamos ao Perfeito. vivo. Então, eu vou colocar aqui do YouTube. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. É um test drive, né? Olha, aparentemente... Estamos ao vivo nos dois. No palco. Beleza. Aparentemente parece que deu certo. Então, aparecendo... Agora eu estou ouvindo o seu eco, então você vai ter que desligar o microfone do seu celular. Na verdade, eu acho que... Deixa eu ver, silenciar. Você está me ouvindo? Agora sim. Perfeito. Será que o pessoal está ouvindo a gente no Instagram? Pois é, aí eu não sei. Aí a gente pergunta se alguém estiver vendo a gente. Deixa eu ver aqui. Por favor. Do YouTube, aí você vai no seu computador e vai diretamente nesse link. E aí ele vai te mandar diretamente para a sala, entendeu? E eu vou te mandar o do Instagram para você pular diretamente no seu celular e ele vai te jogar diretamente para a sala também. Faz eco. Só entra pelo estúdio quem é. Não, a gente tá. Se alguém tiver, por favor, pessoal, ouvindo. Vamos ver aqui, peraí. Fala pra gente, vocês estão ouvindo pelo Instagram, né? Mas eu acho que a gente pode ir começando. Deixa eu ver. Qualquer coisa, a Giovana, se estiver vendo a gente, manda uma mensagem pelo Instagram, ver se a gente está. Ela colocou, desculpa, Dani, ela colocou aqui que o ideal era entrar... Peraí, deixa eu fazer os negócios aqui. Eu acho que eu já entendi. Entrar pelo celular, então, deixa no computador o YouTube e pelo celular... Instagram. O Instagram. Meu correto. Então, deixa eu fazer o seguinte, então, peraí. Que missão? É porque eu tenho que entrar... O celular está no Instagram que o ideal é que ela mande logo o link do YouTube. Então, manda para mim o link do Instagram, perdão. Porque aí eu consigo adicionar nós duas, entendeu? Sim. Aí eu fecho o do Instagram. Eu já tô. Inclusive, eu entrei e mandei o link para ela do Instagram. Ela me mandou só do YouTube. Então, vamos ver aqui. Então, deixa eu fechar aqui no meu computador. Deixa aí. E aí eu vou ter que deixar mudo. Vamos ver se vai abrir. Nossa Senhora. Pessoal que tá... Aguenta um pouquinho, gente. Calma aí. Problemas técnicos, empareamento de vários aplicativos. Tá indo aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai. Acho que ela vai te mandar agora. Ela não tinha entendido aqui. Não, porque do YouTube foi rapidinho. Né? Já tá aqui, né? Simples. Vamos ver. Aí eu silencio. Vamos lá, permitir. Eu vou silenciar meu microfone aqui. Será que eu apareci agora para você pela parte do Instagram? Será? Apenas o anfitrião consegue te ver. Então você que tem que me aceitar. No onde está o Instagram. Sim, tá. Mas aqui, para eu te aceitar, eu acho que eu tenho que começar. Eu não tenho a opção de transmitir ao vivo. Ou eu já estou, calma aí. Eu já estava ao vivo, então eu tenho que te aceitar. Eu não sei como te aceitar aqui. Olha só. Deixa eu ver, eu tô vendo aqui que não tem como mesmo, não. Adicionar ao palco, pronto. Agora isso. Aí. Agora foi, né? Apareci, né? Apareceu, pronto. Então é isso. Então... Aí ela pediu para eu deixar no mudo, peraí. Então... Coloca, porque senão aí dá o eco. O eco. Coloquei no silencioso aqui. Isso. Aí perfeito. Então acho que vai, né? Isso. Então, perfeito. Ótimo. Agora estamos formalmente ativas.
Agora a gente começa, apaga tudo, deleta tudo que aconteceu antes. E agora a gente pode começar. Edita, né? Edita ao vivo. Isso. Agora a gente começa. Espero que estejam ouvindo a gente também no Instagram, né? Sim. Enfim, vamos ver. É uma torcida, vamos ver. Perfeito. Bom, vamos lá, Yasmin, vamos começar, né? A gente não se conhece, né? Então, para a gente se conhecer um pouquinho e para as pessoas que também não te conhecem te conhecerem um pouco, conta um pouco, né? Você é nutróloga, ciclista, fala um pouquinho da sua história para a gente. Tá, então meu nome é Yasmin Ciaga. Antes de ser médica nutróloga, eu fiz residência de clínica médica, que é a base da medicina, né? E aí fiz nutrologia. Durante o processo de nutrologia, eu comecei a gostar mais de esporte, né? Na verdade, eu já praticava esporte, né? Eu fazia vôlei na minha época de escola, parei na época quando eu entrei na faculdade, e durante a faculdade eu fazia academia, corria esporadicamente. Mas eu comecei realmente a fazer um esporte mais competitivo mesmo, em meados de 2019, 2020. Eu comecei com corrida de rua. Mas inicialmente eu comecei mais por prazer, né? Manter a forma e tudo mais. Que mulher tem essa paranoia, né? De querer manter a forma, né? Então, e aí, acho que 1 ano de corrida, eu corria sem orientação nenhuma, que isso é péssimo, né? Eu procurei alguém para me orientar nessa parte de corrida e eu comecei a tomar mais gosto. Yasmin, eu vou te interromper um pouquinho, que a Giovana mandou mensagem que o pessoal no Instagram não está ouvindo a gente. Por causa do mudo. Deixar o microfone, mas colocar o volume do celular baixinho. Tá. Então a gente vai ficar com um ecozinho pequenininho. Peraí, deixa eu botar. O problema é que se eu ficar muito perto, faz um zoom, né? Vamos ver, vamos tentar. Mas vamos lá. Então, aí eu comecei a treinar um pouco mais competitivo, e aí eu fiz minha primeira competição, assim, sem compromisso nenhum, e fiquei entre as top 3. Eu falei, opa. Aí eu até brinquei, de 2 uma, ou sou muito boa, ou quem estava competindo comigo era muito ruim, né? A gente nunca se valoriza, né? Mas aí eu comecei, aí teve a pandemia, né? Eu fui convocada para trabalhar no hospital de campanha, então eu parei realmente de competir. E aí, quando eu voltei novamente, eu acho que em 2021, eu comecei a falar assim, poxa, eu acho que eu vou, em vez de só correr, eu vou começar a pedalar também. E aí, nunca tinha tido uma bicicleta, vamos dizer assim, de estrada. O que eu tinha na infância era uma mountain bike, né? E eu falei assim, nossa, em dezembro, acho que foi novembro, se não me engano, ou novembro, dezembro, vai ter um duatlon. Aí eu falei assim, Google, o que é um duatlon? Só para você ver o nível de como era a pessoa, né? Aí eu vi que precisava de uma bicicleta de estrada. Eu falei, tá, onde é que eu vou arranjar uma bicicleta de estrada? Eu não sabia nada de ciclismo. Então eu fui muito na sorte, ver vídeo assim, orientação de alguém, tal, ver vídeos de fora. E aí eu descobri uma Emonda SL Trek, que foi minha primeira e minha única bike de estrada, que até hoje. Hoje tem uns upgrades que eu fiz, né? Enfim, e aí eu fui fazer essa competição, que foi o duatlon, do Blue Series, que foi aqui em Alphaville. E aí eu falei assim, vou na brincadeira, né? Tinha um guidão enorme, tamanho 42, que vem de fábrica, né? O selinho baixinho, enfim. Fui clipada, na cara e coragem fui. E eu fiquei em segundo lugar. Aí eu falei, eu acho que eu tenho algum dom. E aí, nessa brincadeira, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou começar a investir mais, né? E o ciclismo me trouxe mais, vamos dizer assim, mais prazer, né? Então, eu deixei de lado um pouco a corrida e comecei a investir mais no ciclismo. Aí eu fui procurar um professor mais particular para realmente ficar uma coisa mais personalizada, né?
Agradeci muito, quem foi que me recebeu na corrida foi o Alexandre Giglioli. Agradeci muito, até pedi licença, falei para ele com quem eu ia treinar. Ele até perguntou, com quem você vai começar a treinar? Aí eu falei, eu volto aí. Ele, não, você está em excelentes mãos. E aí começou a jornada da Yasmin, né? E aí, em 2022, eu fiz minha primeira competição de ciclismo, foi o Brasil Ride. Fiquei entre as top 3 geral. Depois eu fiz o Bike Series, fiquei em segundo também geral. Então, assim, aí foi indo e comecei a investir. Então, aí no meu primeiro ano de ciclismo foi muito aprendizado, sabatina, chicotada, né? Porque eu era crua. Sim. E aí, à medida que eu fui melhorando no ciclismo, fui tendo mais maturidade, vamos dizer assim, aí eu comecei a melhorar os componentes da minha bicicleta. E aí, tomei gosto e hoje eu tô Yasmin nutróloga e praticamente referência no ciclismo. Muito legal. E deixa eu te perguntar, porque você começou relativamente tarde, né? O que a gente considera um tardio no esporte. Então, tem uma questão de talento, mas tem uma questão histórica também? Você tinha uma história com esporte na sua infância? Você praticava alguma coisa? Na minha infância... Não era tão ativa assim? Foi mesmo depois da faculdade que você teve interesse em corrida? Que começou... Não, na minha infância eu praticava artes marciais, eu fazia judô, né? Cheguei a fazer natação, mas não era uma coisa que me atraía muito. Eu sou uma pessoa muito agitada, então eu tinha que gastar energia, né? Judô me ajudava muito. E eu fiz judô, eu acho que durante 3 anos. Eu parei com 12 anos de idade. E cheguei até a fazer boxe, então tudo que envolvia luta, porrada, bater em alguém, né? Então eu adorava, né? Mas aí, quando eu entrei no ensino fundamental para o médio, aí eu comecei realmente a fazer mais o vôlei. Eu fiz mais o vôlei para agradar meu pai, porque meu pai era médico, meu pai é falecido, já tem muitos anos. Meu pai era médico, mas ele também era jogador de vôlei. Tanto é que ele só fez medicina porque ele era jogador de vôlei. Ele até, inclusive, jogou contra o Bernardinho na época, né? E aí eu falei assim, vou fazer vôlei porque vou agradar meu pai, né? Mas eu odiava vôlei. Eu odiava. Eu era boa, mas eu odiava. Eu fazia por obrigação. E aí, foi aí que quando eu comecei na corrida, ao acaso, eu falei, oxa, realmente isso aqui me ajudou mais. E como eu te falei, eu sou muito agitada, pensamentos muito, né? Então, uma coisa muito parada, por exemplo, o vôlei, né? Você só vai correr se você vai atrás da bola, né? Então, assim, eu precisava fazer uma coisa que movimentava muito o corpo, né? Minha mãe tentou me colocar no balé, não dava, eu era muito bagunceira, então, assim, não dava certo. Então, realmente, o ciclismo e a corrida foi essencial para mim, né? Foi essencial para mim. Mas ciclismo mesmo, assim, eu ia da escola de motobike, então, assim, sempre teve presente, mas não da forma realmente para performar, né? Sim, era presente enquanto meio de transporte. Isso. Eu uso bicicleta como meio de transporte. Exato. Completamente diferente. Isso. E aí, assim, então, por que eu procurei o ciclismo? Porque realmente eu vi que era uma coisa legal, eu vi que eu tinha realmente tinha um dom, vamos dizer assim, né? Era boa, mas eu precisava ser lapidada, vamos dizer assim, né? Eu precisava aflorar mais, né? E olha, é horrível, é sofrido, não é fácil. Conta para as pessoas como é que é esse processo, porque todo mundo que eu falo, olha, começa a atividade física, todo mundo fala, ai, mas eu tentei assim 1 mês e eu não é... Ok, 1 mês não é nada. Não é nada. 1 mês, e assim, o começo vai ser sofrido mesmo, não vai ser agradável para quem não, né? Para quem não está acostumado, para quem não veio, né, nisso desde criança, enfim, é um aprendizado duro, né? Não, é assim, tudo vai... Eu falo assim, as coisas têm que fazer sentido, que nem na medicina, na nutrologia, né? Tudo tem que fazer sentido. Por que você está tomando medicação? Por que você está fazendo seu suplemento? E eu justamente procurei melhorar no ciclismo, porque meu objetivo era, antes de morrer, fazer diferença no esporte, entendeu? Eu falo assim, fazer nome, que nem quando você
por exemplo, nutróloga, quando você é médico, quando você é pesquisador, você quer deixar o seu nome, né? Você quer ser lembrado, vamos dizer assim, né? Isso. E realmente, eu acho assim, o esporte, quando você compete, você cria uma maturidade, não só pensando na parte do esporte, mas também no seu trabalho. Então, como pessoa, você amadurece muito, você cresce muito, você aprende muito. Então, eu falo assim, eu sou realmente a criança dos anos 80 mesmo, né? Porque, assim, hoje em dia a gente vê que muitas pessoas, elas não sabem lidar com algumas situações do dia a dia, frustrações, e às vezes não tem uma tomada de decisão. Então, você ter essa maturidade, mesmo que foi um pouco mais tarde, né? É muito essencial, né? Então, assim, quando eu comecei a competir mais a nível alto, ter mais cobrança de mim, mesmo que fosse uma coisa só no ciclismo, isso me trouxe também coisas boas no meu trabalho, entendeu? De eu aprender a saber dizer mais não, né? De eu ter uma tomada de decisão rápida. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não vê o vínculo do esporte com a sua vida, é utopia, não tem como. Você tem essa associação direta, né? Enfim, é isso. E realmente, assim, começar sempre é difícil. Sim. Não é fácil. Se fosse fácil, eu falo, se fosse fácil, todo mundo não teria doença, todo mundo seria perfeito, todo mundo teria o corpo perfeito, entendeu? E eu falo que todo mundo tem sua história, né? Você tem a sua história, eu tenho a minha história, né? E o legal, quando a gente encontra as pessoas, a gente sempre compartilha as nossas histórias. Isso também serve como exemplo e como motivação, né? É isso, né? Eu falo sempre que o esporte, ele é um recorte da vida. Então, no esporte, a gente vê as coisas muito mais claras, vamos dizer assim, elas são mais intensificadas, mas é um recorte da vida. Então, aquelas características que vão aparecendo sobre nós mesmos, de como a gente lida com as adversidades, como a gente lida com os desafios, né, que vão acontecendo no esporte, são um recorte do modus operandi, né, da forma como a gente faz na vida em si, talvez com uma intensidade um pouco menor, né, mas se a gente pode aprender, se a gente pode desenvolver certas características, o esporte, ele é um belo palco, né, ele é o lugar que a gente pode treinar mesmo, como fazer quando estoura um pneu, né? O quanto de agilidade eu preciso, o quanto de esforço mental, físico eu vou me desgastar quando alguma coisa sai do caminho que eu tinha planejado na minha cabeça, né? Porque uma coisa a gente pode planejar as coisas na cabeça, problema nenhum, né? Serve para isso, o cérebro serve para a gente planejar as coisas, a gente antever, inclusive os imprevistos e tudo mais. Outra coisa é quando realmente acontece. Então, a experiência de lidar com um desafio, de lidar com o imprevisto, de lidar com pessoas, né, de estar em grupo, tudo isso é experiência. E a experiência do esporte, ela deve, né, a gente deveria conseguir transferir isso para a vida. Se a gente não está fazendo, se a gente tem alguma coisa que está acontecendo que a gente não está conseguindo fazer essa passagem, essa ponte, é bom que a gente reveja a forma como a gente está praticando esporte ou a forma como a gente está levando a nossa vida. Um dos dois a gente vai precisar rever, né? Sim, sim. Não, e até que assim, o pessoal fala assim, hoje no ciclismo, né? Yasmin, eu tenho uma raiva de você, que você tem uma facilidade de subir, mas não sabe o quão difícil foi eu conseguir subir, e subir hoje em dia, né? Porque assim, nenhuma subida é igual, né? Eu lembro que eu estava com 4 meses já de ciclismo, e a primeira vez eu fui fazer uma subida que tem na Aldeia da Serra, que eu moro aqui próximo, né? Uhum. Eu tive tanto pânico, você não tem noção. Mas não pânico pela subida em si, mas pela consequência que a subida ia me trazer, ou seja, um desconforto. Então, você vê que o esporte, ele traz desconforto. Então, situações de desconforto que você não está acostumado a ter no seu dia a dia, quando isso vem para você, de você saber manejar isso. Então, por isso que eu falo que o esporte, dependendo de como você pratica, realmente ela te faz maduro,
né? E aí, hoje em dia, eu pego essa subida e falo assim, gente, saber que um dia eu subia e tinha chororô, que eu entrava em desespero, em pânico, cara, é uma coisa surreal. E literalmente, assim, você vê uma coisinha curta, é uma coisa curta, mas você vê, assim, enorme, um problema enorme, entendeu? E então, assim, realmente o esporte, ele faz muito bem em todo sentido, não só como saúde física, saúde mental, entendeu? É sensacional, assim, eu realmente, assim, é um crescimento diário, todo dia é uma luta, né? Todos os treinos são diferentes, então, assim, realmente, você praticar esporte, mesmo que não seja de competição, realmente vale muito a pena mesmo, e a pessoa muda. Por exemplo, eu tenho pacientes aqui que nunca fizeram esporte, nada, mesmo, vou pegar um tênis e vou caminhar, nunca fizeram nada. E tem que partir de você. Não adianta, você sabe que se você, por exemplo, beber muito álcool, vai trazer problema de fígado. Você sabe disso. Mas tem que partir de você parar de beber álcool, vamos supor, né? E aí, no dia que teve essa chavezinha nesses pacientes, vou começar a fazer esporte. Hoje em dia, por exemplo, hoje essa paciente que nunca correu na vida, hoje faz ultra corrida, entendeu? Ultra trail, né? E tá super feliz. Ela falou assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas ela só teve isso porque ela partiu dela, vou fazer isso. Porque às vezes não adianta você falar, você tem que fazer, você sabe, você mostra. É muito. A pessoa tem que sentir o prazer. É Sim. Que nem assim, como é que eu vou dizer para você, Dani, você já. Nossa, é maravilhoso o morango, é delicioso. Você vai dizer assim, nunca comi. Você não vai ter esse feeling, entendeu? Exato, entendeu? Então, assim, como é que você vai ter uma referência de algo, de uma coisa que você nunca fez ou nunca comeu? Não tem como, né? Então, realmente, isso é muito legal, que hoje em dia, quem não fazia nada, faz muita coisa. Tem pacientes meus que falam assim, eu tenho pouco tempo para fazer esporte. Isso é frustrante para mim, sabe? Então, a pessoa se encontrou. Pessoas de vida adulta, né? Nunca acordavam cedo, hoje acordam 4 horas da manhã para correr, sabe? Pessoas que às vezes assim, 11 horas da noite, meu Deus, eu não treinei ainda, preciso treinar, vai lá e treina, entendeu? Então isso é legal, entendeu? É isso legal do esporte. E é importante também falar, né, Yasmin, para quem nunca teve uma referência, a gente não constrói referência de um dia para o outro, então essa referência do prazer, né, não adianta a pessoa chegar e de um dia para o outro, amanhã eu vou correr meia hora. Não, se você está sedentário, amanhã você vai caminhar 15 minutos, né? E eu vejo cada vez mais, pelo menos eu vou receber no consultório, pessoas que têm muita dificuldade de ter uma tolerância para os processos que são mais estendidos, que têm um tempo de construção, né? A gente sempre quer para amanhã, não. Eu quero correr uma maratona em um mês. Aquela coisa, eu sinto muito, uma maratona, se você correr em um mês, você vai se estourar inteiro. Sim. E não vai ser prazeroso, não vai ser legal. Né? Não, você me lembrou, tem várias histórias, né? Às vezes tem paciente que fala assim, eu atendo desde triatleta, quanto só nadador, só corredor, só quanto ciclista. Como atendo pessoas que não estão nesse ramo, mas querem perder peso, enfim, e doentes em si. Mas é muito engraçado, porque eu sempre falo assim, independente do seu nível de treinamento e tudo mais, se você quer fazer uma competição e você quer, vamos dizer assim, subir no pódio, vamos dizer assim, existe todo um processo de construção para você chegar nesse objetivo que você quer. E o ideal vai muito depender de como você está hoje, no contexto geral, porque às vezes tem pacientes que estão um pouco acima do peso, e é o que você falou, quer fazer uma corrida daqui 2 meses. 2 meses não é o suficiente. E você tem que deixar claro isso para o paciente, né? Olha, 2 meses não vai ser suficiente para você chegar no que você quer, mas a gente vai chegar próximo. Mas vamos programar esse seu objetivo, por exemplo, eu quero ganhar o primeiro lugar. Vamos deixar isso para o próximo ano. Mas nesse meio do caminho, a gente vai construindo esse objetivo seu, né? Isso que é legal. A pessoa tem que entender que, assim, tem todo um geral que você tem que ver no indivíduo, né? Por exemplo, uma pessoa que corre, né?
não é ter o melhor tênis, é saber a biomecânica dele, o que ele come, como ele dorme, né? Como é que é o intratreino dele, como é que é o pós-treino dele, como é que são os treinos deles para... Tem que ser coisa específica, né? Então, por exemplo, eu falo assim, aquela fase de contemplação, que você não tem mais nenhuma competição, por que o seu treinador vai fazer com que todo mês você fique batendo na porrada? Não faz sentido, não faz sentido, entendeu? Então, assim, você tem que se preparar para 2025, por exemplo. Qual que é a lógica se sua prova vai ser em abril? Por que você tem que dar porrada 4 meses depois, né? Nesses 4 meses que vão seguir. Você vai chegar no outro ano arrebentado, arrebentado. Eu falo sim. Então, assim, tem que fazer sentido. O que você precisa de agora e o que você precisa de amanhã. Para tudo encaixar, né? Então, assim, as pessoas aqui você falou, ah, não, eu vou fazer uma competição daqui 6 meses e aí fica correndo contra o tempo. Ou não, vou competir daqui 1 mês. E assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu falei assim, não vai dar certo. Aí a pessoa desiste mesmo, né? Se realmente ela não tem essa orientação, essa organização, na hora que ela vai fazer a competição, que seja até realmente um evento simples, ela assim vai jogar tudo pro alto. Uma situação muito engraçada, eu recebi, ela continua hoje minha paciente, ela fica rindo, Yasmin, se não fosse você, eu já teria largado tudo. Ela chegou aqui na maior empolgação, com um sorriso até aqui em cima, né? Eu faço corrida de rua, mas eu quero fazer o Patagonia Run. Eu não sei se você conhece. É uma corrida ultra, extremamente pesada. Ela falou assim, olha, eu não tenho vontade de subir no pódio, mas eu quero ter prazer em correr. Eu falei, ótimo, vou te explicar o cenário. Alguém já te falou? Não, ninguém não falou nada para mim. Falou assim, corre tal, na rua, e é isso, uma mochilinha. Eu falei, não, deixa eu abrir aqui o livrinho do Era Uma Vez. Aí eu fui explicando para ela, né? Olha, você tem que ter contato em locais que tenha terra, em subida, no meio do mato. Você tem que treinar, você usar a mochila, você tem que, vamos dizer assim, você tem que treinar a situação que você vai ter lá, mesmo que você não ganhe ou não, independente. Porque se você não for preparada para esse evento, né, para essa situação, você, além de não querer mais praticar esporte, você vai se lesionar, pode acontecer coisa pior, entendeu? Então, assim, não me importa, eu tive cano. Não, isso é o menor dos problemas. O problema é você ter uma lesão grave muscular, uma lesão articular, entendeu? Isso é um problema, né? Então, a gente construiu tudo isso. Aí, nessa brincadeira, ela ganhou na categoria dela, olha isso. Ela nem acreditou. Se divertir. Mas o que é bom quando é bom, é isso, né? A gente vai, na verdade, com o intuito de se divertir e acaba ganhando. Temos ótimos frutos, né? O resultado, eu falo que o resultado primeiro, segundo, terceiro, esse tipo de resultado, ele tem que ser efeito colateral, né? Ele tem que ser efeito colateral do prazer ou de um objetivo que é muito mais próprio, né? A gente tem 2 maneiras de colocar um objetivo. O objetivo que não depende da gente, que é ficar em primeiro, segundo, terceiro, porque depende dos outros também, e o objetivo nosso de melhorar tempo, ou melhorar técnica, né? Melhorar alguma coisa de desempenho. Então, então eu falo que esse objetivo de ficar em primeiro, o lugar que a gente vai ficar, ele tem que ser efeito colateral, é secundário, né? Sim, sim, sim. Eu falo assim, o ciclismo é muito ingrato e grato, né? Às vezes não ganha o mais forte, ganha o mais inteligente. Sim. E, na verdade, em todo esporte, você ganha mais quem tem uma mental melhor, porque realmente eu falo assim, o pior para um esportista é o mental. Ele pode estar com físico excelente, pode estar com uma biomecânica ótima, um equipamento sensacional, nutrição em dia, sono em dia, mas se ele não tiver um mental bom, ele vai se boicotar. É auto-boicote, é incrível. Então, assim, a parte mental é crucial. Eu falo que a primeira coisa que você tem que treinar em você é o mental, que é o que eu te falei. Às vezes, a gente passa em situações durante um treinamento, até durante uma competição, coisas que a gente nunca vivenciou, né? Então, isso às vezes acontece da pessoa travar, de não conseguir evoluir, né? Então, é o que você falou. A consequência do primeiro, segundo, terceiro lugar são um conjunto de fatores, eu falo, né?
Então, assim, não dá para você excluir, não dá, não tem como, é impossível, né? É impossível. E eu falo, na época que eu competia, né, a gente sempre falava que a prova a gente ganha antes de entrar na prova. A gente ganhava na salinha de espera. É que nem época de vestibular, que você viu o japonês, você ficava desesperada. Na salinha de espera, né? Então, sim, eu já podia ganhar e já cheguei a perder prova na sala de espera. Eu lembro na época que eu ia fazer a prova vestibular, eu olhava assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdi a vaga. Perdi a vaga, exatamente. É muito isso, né? E é engraçado como é que você está reflete muito no seu, vamos dizer assim, seu oponente, né? Porque às vezes você pode estar num momento horrível. Teve dias assim em competições que eu nem queria estar lá. Eu falei assim, o que eu tô fazendo? Eu tava com cara assim de plena, né? Nossa, show. Mas por dentro eu tava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô um dia sem dormir, tô cansada, tô com um problema de não sei o que. E aí a pessoa olha para você, já se sente intimidada, tipo assim, a Yasmin tá aqui, cara, eu vou perder. Maldita hora que ela tá aqui, sabe? Então, assim, como é que o mental influencia muito, né? E como você passa, se a leitura corporal que você passa. Então, assim, eu falo assim, se você não tem um mental bom, não adianta. Não adianta. Você pode ser até isso em entrevista, né, de emprego. Você pode ser um ótimo currículo, mas se você não demonstra isso, você não tem, como posso dizer, você é firme no que você faz. Exato. Então, assim, você não passa, às vezes, quem você é. Sim. Quem você é, né? Yasmin, você juntou duas coisas que são extremamente importantes para a saúde mental, né? Que é nutrição e esporte. Porque hoje, né, e cada vez mais a gente sabe a importância do sistema nervoso entérico, da microbiota, tanto para o ciclo circadiano, que é esse relógio biológico que a gente tem, né, que dita os nossos ritmos, a nossa disponibilidade para estar na vida, o quanto de vitalidade a gente tem, o quanto de energia a gente tem, mas também tem um fator fundamental que é na regulação de humor, liberação de serotonina, entre outros tantos hormônios, né? Conta um pouquinho como é que essa interação vai funcionando, né? Explica um pouco para as pessoas e como que você vai fazendo essa integração, né? Eu falo assim, quando a gente pensa em parte mental, é essencial que realmente você tenha uma qualidade de sono, tem que dormir bem, né? Idealmente, a gente fala assim, a gente sempre fala que não existe um número exato, ideal, porque cada indivíduo é de um jeito. Mas, normalmente, a gente sempre orienta que o indivíduo nunca durma menos do que 6 horas por dia. E que durma realmente no horário da noite, né? Porque, às vezes, tem pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. E, realmente, esse ciclo mexe muito com o indivíduo, porque, dependendo do que ele trabalha mais à noite e é off de dia, né? Então, você ter uma qualidade de sono bom é essencial para a parte mental. Então, na hora que você vai dormir, por exemplo, a gente sempre fala que tem que ter a higiene do sono. A hora de dormir é a hora de dormir mesmo. Então, esse negócio de, eu vou deitar na cama às 9 horas da manhã, mas eu fico no celular. Isso não dá, assim, porque a gente já sabe que a presença de luz, ela está influenciada muito com a nossa liberação de melatonina. A gente produz melatonina, né? Então, quanto menos coisas que são estimulantes, né? Então, você assistir um filme de terror, um filme de ação, você fica extremamente excitado, não tem como. Até você dar aquela relaxada, né? A mesma coisa do esporte. Mesmo que você vai praticar um esporte muito tarde da noite, realmente você tem um cansaço físico mesmo, mas o mental ainda está ligado no 280, né? Então, evitar a prática esportiva muito tarde, depois das 9, 10 da noite, né? Evitar celular, coisas que excitam, evitar cafeína ou estimulantes do tipo chá verde, né? Energético, coisas que tem a taurina, que isso também influencia na sua qualidade de sono. Pensando na parte alimentar, a gente fala assim,
na medicina, a gente só suplementa, quando eu falo suplemento, é você utilizar a vitamina, né? A gente só suplementa quando você tem alguma dificuldade de ingerir alimentos que tenham essas fontes de vitaminas, ou situações que você tem alguma doença que dificulta a sua absorção, ou alguma situação, por exemplo, uma doença ou uma cirurgia que você fez que dificultou essa absorção de nutrientes. Aí equivale você suplementar. Hoje em dia, eu falo assim, não existe, eu não gosto de falar dieta, porque dieta você fica fechado num quadradinho. Mas eu falo assim, você seguir um padrão alimentar que a gente fala que é do lado mediterrâneo, o que seria? Ricos em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, oleaginosas, por exemplo, azeite, as castanhas, né, as sementes em gerais. Evitar realizados, né? Exatamente. Evitar o consumo excessivo de carne vermelha, de álcool, entendeu? Assim, não é que você não possa fazer, mas evitar o consumo excessivo de carne vermelha, embutidos enlatados, entendeu? Então, isso influencia muito na parte mental sua, inclusive até no futuro seu, que já foi provado que você seguir uma dieta, um plano alimentar da linha de Mediterrâneo, né, com baixo sódio, baixo industrializados, baixos condimentos, isso ajuda muito na parte cognitiva sua quando você ficar idoso, né? E se for pensar em suplementação de parte mental, né, para você manter os seus neurônios íntegros, as vitaminas do complexo B, por exemplo, B6, B9, B12, tem muita associação com vitalidade neural, né? O ômega 3, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que acham que ômega 3 é só o óleo do peixe, né? O salmão em si, né? Não. A melhor fonte de ômega 3 é o óleo do krill. Aquele peixinho que fica embaixo da baleia, ele tem muito mais biodisponibilidade do que o ômega 3 do salmão. E vende muito mais o ômega 3 do salmão, né? Famosa emulsão Scott, né? Quem nunca foi criança não tomou emulsão Scott. Idade. Biotônico. Se você for ver o rótulo biotônico da nossa época, é B6 e B9. B6, B9, B12, entendeu? Aí juntava biotônico e emulsão Scott. Olha, uma delícia, né? E assim, então você tem uma alimentação saudável, né? Se você for avaliar, é uma alimentação saudável, né? Você comer direito, né? Dormir direito, isso ajuda muito realmente você ter uma parte mental boa, eu falo assim, você evitar uma fadiga mental, né? Porque assim, às vezes você vai treinar... Ajuda na regulação emocional, porque quanto menos a gente dorme ou quando a gente não come direito, o nosso córtex ele fica impossibilitado mesmo de funcionar, de conter impulso. Né? E a grande parte de nos regular emocionalmente é a contenção dos impulsos. Sim, sim. Não, e assim, aí você imagina, você fazer uma atividade física envolve prazer, né? Liberação de dopamina, serotonina, né? Até você fazer isso cansada gera um estresse. Eu vou te falar, por exemplo, ontem eu fui treinar quase 10 horas da noite e chegando nesse horário, porque assim, é vida louca minha, né? Assim, rotina de médica é assim mesmo. Mas na hora de treinar eu tava tão cansada e eu tava muito mais irritada, mas aí sabe como você vai relaxando? Então, fazer um exercício físico acaba relaxando, né? É lógico que eu não fiz um exercício extenuante, porque aí realmente eu ia me estressar. Você fez o famoso soltinho. Foi soltar. Exato. Então, se você fazer um exercício para descarregar, isso é muito bom, né? Isso realmente te ajuda muito. Tanto é que eu cheguei em casa destruída, no sentido físico e mental, né? Então, assim, o ideal é realmente você sempre alinhar sono adequado, que eu acho que é a base. Tem que dormir bem, tem que comer bem. Porque se você não dorme bem, não come bem, não adianta. Você pode fazer qualquer tipo de exercício físico, até academia, que assim não gera nenhum esforço, vamos dizer assim. Você não queima nem o neurônio praticamente, mas mesmo assim vai gerar um estresse para você. E vira uma bola de neve, né? Você não dorme bem, não come bem, vai treinar. No dia seguinte, você quer matar todo mundo do seu trabalho, né? Então,
e você não produz, né? Você não consegue render no seu trabalho, né? Você fica estressado no trânsito, então assim, isso vira realmente uma bola de neve, né? Então é tudo um equilíbrio, a realidade é tudo um equilíbrio, né? E as pessoas hoje em dia ficam muito à base de coisas para ficar acordado, estimulante, né? Energético, cafeína, vida louca na balada, entendeu? Aí por exemplo, quer ter qualidade, quer ter saúde, não bate, a informação não bate, né? Literalmente você colhe o que você planta, né? Sim. Só que às vezes isso vai refletir tempos, mais à frente. Então eu falo sempre, né? Eu tenho muitos pacientes, eu pego as faixas etárias desde os 16, 17 até os 60 e poucos, né? Eu tenho essa grande faixa etária. E eu falo para os de 20 e poucos anos, falo, olha, vocês são muito jovens, né? Então, cuidado para não se estourar agora. Sim. Porque é um risco. Sim. De ter que estar sempre participando de tudo, de ter que estar o tempo inteiro ligado, de ter que fazer atividade em alta intensidade, estudar muito, trabalhar muito. Tarefados, né? Não, e uma coisa importante você falou, olha... energético, o tempo inteiro energético. Uma coisa leva a outra, só para você ter noção. Dependendo de como você leva a sua vida, isso acaba tendo gatilhos de, por exemplo, uma pessoa que acaba tendo mais ansiedade, ela vira mais compulsiva, né? E compulsiva em toda forma. Compulsiva alimentar, compulsiva em compras, né? Nesse compulsão, acaba tendo alguns toques, entendeu? Então, se você vê que uma coisa vai levando a outra, né? E aí, por exemplo, eu acabo tratando umas pessoas que têm obesidade realmente. E aí eu tento sempre mostrar para ele que, assim, o que a gente está fazendo, o que eu e Yasmin estou fazendo, eu estou tratando a consequência da sua ansiedade, mas a gente também tem que trabalhar a sua ansiedade. Então, eu falo que pacientes que têm compulsão, né, aquele paciente hiperfágico, a gente tem que trabalhar o lado comportamental, que é essencial. Não tem como você tratar, por exemplo, uma obesidade sem comportamento. Não tem como. Porque sempre tem uma coisa por trás, né? Não é, eu sou gordo porque eu como muito, tá? Mas por que você está comendo muito? A gente tem que ir atrás disso, né? E a maioria tem alguma coisa familiar, alguma cobrança do trabalho, alguma infância, mas já falando, né? Onde a gente está aprendendo os nossos padrões, né? Exato. E o que você falou das crianças, se a gente for ver como é que nós éramos antes, a gente, assim, eu falo, rotina é ótimo. Eu sou muito fã de rotina. Coisas metódicas, para mim e para os outros indivíduos, eu acho que dão muito certo. Por quê? Você sabe a hora que você tem que levantar, você tem que escovar o dente e lavar o rosto. Você tem que comer. Então, coisas assim funcionam. Quando você fica, vamos dizer assim, disperso, desorganizado, você fica louco, modo dizer. Aí você imagina as crianças de hoje em dia, elas têm horário para a escola e tem que ter horário para estudar, horário para brincar, certo? Isso está certo, não está errado. Mas o problema é que você tem que criar um cronograma, né? Porque não dá, a gente sabe que não dá para você estudar todos os dias mais de 6 horas, ou que seja 4 horas. Se todo dia você estudar 1, 2 horas, pontualmente, e no final de semana fazer uma revisão, você rende muito mais, porque a sua cabeça, mesmo você sabendo que tem que estudar, ela não absorve, entendeu? Isso que nem trabalho, você tem que fazer um cronograma. Então, eu falo assim, coisas metódicas, rotineiras, que você faz um cronograma, funciona muito mais do que você dizer assim, hoje eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Você acaba que você não faz nada. Você faz 5, 10, 15, não fez nada. Para quem é mais velho, vai pegar a referência. O nosso cérebro tem síndrome de Jaiminho. Lembra o Jaiminho do Chaves? Nosso cérebro quer evitar a fadiga. Então, ele é muito bom em associação, entendeu? Ele só quer evitar a fadiga. Então, tudo que é metódico vai economizar um tanto, né? Pode sobrar para outras coisas. Então, ele faz associações. O máximo que ele puder associar, ele vai associar. Então, se eu tenho todos os dias o mesmo horário de dormir, automaticamente, naquele horário, ele vai começar, libera aí melatonina, vamos preparar, diminuir o ritmo. Ele já começa a funcionar. Se tem aquele horário todo dia que eu vou estudar, naquele horário,
ele já começa a preparar mais foco de atenção, mais concentração. Se todo dia eu faço um negócio diferente, tem um desgaste enorme para adaptação. Exatamente, né? exatamente. Isso é muito ruim. Um desgaste metabólico, que as pessoas não entendem é que pensamento é metabolismo também. Exato. Né? Metabolicamente de nós. Não, e realmente pensar cansa muito mais do que o físico. Cansa muito mais. É engraçado que durante a minha época, bem no início da residência, eu me formei e aí eu comecei a fazer plantão, né? Eu trabalhei durante 8 anos como emergencista, né? Antes de ser nutróloga. E assim, tinha dia, e é muito incrível, né? Como é que o corpo nosso ele é inteligente. Ele entende que você está consumindo, né? É por isso que quando vai fazer, por exemplo, você trabalha muito mental, né? Independente de ser médico ou não, independente, você trabalha muito mental, o seu corpo perde gordura. Por isso que as pessoas falam assim, por que quando eu estou trabalhando eu tenho vontade de comer um sanduíche, uma pizza, um chocolate, aquela coisa gordurosa, aquela coisa hedônica, né? Aquele prazer, né? Porque justamente o seu cérebro está queimando o neurônio mesmo, né? E como eu falei, qual é que é a melhor fonte para você dar energia rápida para o seu cérebro? É lipídio, né? Sim. Tanto é que hoje em dia faz um teste. Existe um tipo de óleo que é TCM, só que ele que é triglicerídeo de cadeia média, que ele é considerado um lipídio que é fonte de energia para o cérebro, que se chama ácido caprílico. Ele é o TCM mais puro, né? A gente utiliza muito o ácido caprílico, principalmente em crianças que têm autismo, que têm um déficit cognitivo genético, né? E mostraram que realmente a suplementação de ácido caprílico ajudou muito no foco de manter a criança assim, atenta, né? E a gente acaba... Eu fiz um teste, né? Assim, bem antes de ser nutróloga, eu fiz um teste. Realmente, essa vontade de comer coisa gordurosa, desse junk food, vamos dizer assim, reduziu muito. Então, a gente via que não era, eu vou comer isso porque eu estou estressada. Não é, não. É o seu cérebro te boicotando, entendeu? Então, você saber dar uma fonte adequada, né? Uma fonte saudável. Pode dar uma gordura saudável. Exato, entendeu? Então, assim, o cérebro, ele queima muito mais, ele necessita muito mais do que o físico, que o músculo, entendeu? E eu falo que, realmente, a fadiga mental é pior do que uma fadiga física. É pior. Assim, você fica zonza. Você pode dormir, mas não recupera. É incrível. Diferente de um físico, né? Você descansa, estica no chão durante 10 minutinhos, joga a perninha para cima, já resolveu. Mas aqui a cabeça assim, né? É incrível, né? E assim, a gente voltando nas crianças, é escola, é informação, é internet, né? Então, assim, para você ter noção, para eu conseguir ter noção de informações, de estudos, era livro. Era livro, eu tinha que ir na biblioteca. Era difícil ter internet, era aquela internet de escada horrível, né? Que a gente mal e mal tinha artigo científico, vamos dizer assim, referências boas. Internet no horário que as pessoas pudessem ligar para casa. Exato. Né? Então, assim, as informações hoje em dia, né? Hoje em dia, que eu digo assim, nos últimos 10 anos, elas estão chegando muito rápido. Por exemplo, em menos de 10 minutos, eu tenho 5 notícias, entendeu? Como é que você dá tempo? Não vence. Para você ter noção, na minha época, lá em 2004, 2005, para eu ter noção do resumão do que aconteceu na semana, eu comprava o jornal do final de semana, que era o resumo dos melhores tópicos da semana, sabe? Porque eu não conseguia ler todo dia o jornal, né? Então, assim, é isso. A informação hoje está vindo muito rápido. E como as pessoas estão consumindo essas informações é muito louco. Então, assim, tem que saber filtrar. Não só informações verdadeiras, como informações falsas, fake news, em todos os contextos. Não só na política, como na medicina, em tudo. Saúde, de nutrição, saúde mental, de saúde mental. O que mais tem, não só saúde mental, como na
parte de nutrição, é bizarro. Você olha assim, eu falei, não acredito não, que estou ouvindo isso, não. O pior é quando é sua mãe retomando para você, é que eu li no Instagram. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, minha mãe? Não, eu vou fingir que eu não estou ouvindo isso. Difícil, né? Eu falo, não é santo de casa, não faz milagre. Não faz milagre, exatamente. Mas mas assim, que eu acho que o essencial que a gente tem que ter hoje em dia, pensando em ter uma saúde num contexto geral, realmente é dormir bem, comer bem e saber gastar essa energia, entendeu? Assim, o idealmente é você extravasar com o esporte, né? Mesmo independente do nível iniciante, de alta performance, enfim. Se movimentar, né? De uma maneira em geral. Exato. A gente foi feito para se movimentar, não ficar o dia inteiro. E antes que alguém fale que videogame também é um tipo de exercício, e não é, viu? E não é, tá? E não é. Também queima neurônio. Tela de TV também queima neurônio. Também queima neurônio. Yasmin, tem alguma coisa que eu deveria ter te perguntado que eu não te perguntei? Boa pergunta, não sei. Não sei, eu acho que não. Eu acho que talvez. Não, acho que na alimentação em geral é mais isso. Não mais isso. A gente tem que ter. O que seria uma alimentação saudável, vamos dizer assim? Você consumir todos os dias verduras e legumes, o ideal, em média, de 100 a 200 gramas, né? Alimentos cereais integrais. Por que em cereais integrais? Porque são ricos em fibra, melhora a função intestinal, você melhora a parte da sua flora intestinal e realmente tem essa associação do que os bichinhos que você tem no intestino com a floração de doenças, não só neurológicas, como metabólicas, por exemplo, de esteatose hepática, gordura de fígado, enfim, né? Consumo de três tipos de frutas, né? Vamos dizer assim, por dia, né? 5 porções de... Se for pensar em coisas, vamos pensar, eu quero ter o prazer de comer doce, né? O ideal é que você não coma todos os dias, nem em todas as refeições. Se for comer, o ideal é em uma refeição, né? E não café, almoço, jantar, lanche da tarde, em uma refeição. E uma quantidade moderada, né? O álcool pode até, mas o ideal é sempre voltar mais para o vinho, né? Por conta do resveratrol, que tem ação antioxidante. Mas assim, nada de mais do que 2 taças na semana, né? Mais do que uma latinha na semana, pensando em coisa de saúde, né? Então, eu acho que é isso, é muito isso. Evitar, hoje em dia, os pendrives, né? Que as pessoas estão fumando, né? Pelo amor de Deus, né? Então, é tão ruim quanto um narguile, né? Então, assim, as pessoas, eu falo uma coisa que o meu irmão fala, as pessoas estão gourmetizando coisas simples para tentar vender, né? Então, assim, tentar evitar tabagismo de qualquer forma, mesmo sendo natural, narguile, enfim, né? O que não é normal para a gente, para o corpo, não é natural, né? Evitar ao máximo suplementação, tomar polivitamínico sem necessidade, que eu vejo muito isso, entendeu? A pessoa come super bem e fala assim, eu estou tomando um polivitamínico X. Eu falei, qual que é a lógica disso? Você já tentou não usar ele para ver o que vai dar, entendeu? Então, assim, o que você quer melhorar? Eu quero melhorar mais a minha imunidade. Como é que tá o seu sono? Tá dormindo bem? Tá consumindo mais frutas cítricas, né? Tá consumindo mais alimentos que têm mais fitoesteróides, entendeu? Então, assim, tem muito disso. Realmente, parece até meio clichê que eu tô falando, mas o que você come reflete muito de que você vai ser, né? Se você come e cuida da coisa errada, não só pensando na parte de doença, desenvolvimento de doenças, você acaba matando bichinhos bons no seu intestino, né? E isso influencia muito você ter intolerância a alguns alimentos, de você ter multiestufamento, de você ter uma digestão lentificada, de você não ter um padrão evacuatório adequado, entendeu? De você desenvolver, está muito associado o que você come com a sua flora intestinal e desenvolvimento de câncer, não só de intestino, como outros tipos de câncer, entendeu? Então, assim, já tem há mais de 6 anos estudos provando
que tem associação de doenças, não só metabólicas, como mentais, com a flora intestinal, entendeu? Então tem realmente que valorizar o seu intestino, então valorize o que você está colocando na sua boca, né? Que isso influencia muito, né? Ah, Yasmin, então quer dizer que eu tenho que tomar probiótico, prebiótico? Não. Realmente, prebiótico, o que seria um prebiótico? São os alimentos. É o alimento que você vai dar para o bichinho, que é o que você come, né? Probiótico já é o bichinho em si. Eu falo que o ideal é você nunca tomar probiótico por conta própria. Porque, às vezes, você vai estar competindo com flora que, às vezes, estão boas para você. Por exemplo, lactobacillus é o que mais tem de probióticos no mercado, né? Tem até, inclusive, iogurte e tudo mais. Às vezes, você tem uma flora muito alta de lactobacillus. Aí você imagina, você está suplementando ainda mais lactobacillus, o seu lactobacillus vai entender assim, opa, o que está acontecendo aqui? Quem é você, corpo estranho, né? Eu não te convidei aqui. Então, acaba aumentando essa flora de lactobacillus e acaba virando um problema para você. Você tem mais gases, por exemplo, você começa a ter mais muco. Então, eu falo assim que o ideal é, se você tem alguma alteração no seu padrão do intestino e você tem a necessidade de fazer uma coisa mais personalizada, é fazer exame de flora intestinal. E é sensacional, entendeu? Porque você faz não só uma suplementação de probiótico, como uma alimentação direcionada para você. 2 semanas atrás, eu atendi um paciente que fez uma cirurgia de ressecção de intestino na infância, não, na adolescência, mas ele tirou pouco porção intestinal. Mas isso foi totalmente influenciável para ele ter uma flora intestinal péssima. E ele sempre reclamou, ele tem hoje, eu acho que 40 e poucos anos. Ele falou, Yasmin, tem mais de 20 anos que eu não consigo comer tal alimento, que eu tenho todos os sintomas. Aí eu falei, vamos fazer um estudo da tua flora intestinal? E aí, olhando o microbiota dele, para você ter noção, ele não pode consumir muito frutas vermelhas. E aí todo mundo fala, tem que consumir frutas vermelhas porque tem efeito antioxidante, rejuvenescedor. Mas para ele, por conta da flora dele, eu estaria matando mais ainda os bichinhos dele, entendeu? E ele tinha um padrão alimentar excelente. Mas esse, para ele, é ruim, entendeu? Então, assim, hoje em dia, o que vai ser a medicina e o que vai ser a nutrologia, principalmente a nutrologia de verdade, né, que eu falo, né? A nutrologia boicote. Vai ser muito coisa personalizada. Você vê o paciente, vê o sintoma e direcionar o exame, né? Por exemplo, eu não vou pedir para você, Daniela, um exame de microbioma intestinal se você não tem queixa intestinal, né? Não faz sentido. Eu falo assim, a medicina tem que fazer sentido. Por que eu estou pedindo tal exame? Porque eu estou procurando isso. Ah, não, vamos fazer XYZ, procurar coisa que não tem, entendeu? Não faz sentido. Então, hoje a medicina tem que ser uma medicina preventiva e tem que ser uma medicina direcionada, né? Isso é legal porque assim, as pessoas elas chegam muito, eu não sei se vocês já sentiram isso. Ah, meu amigo, ele toma isso, então eu vou tomar. Ele faz a mesma coisa que eu, então... Não. Em terapia é a mesma coisa. Por que o fulano funciona e comigo não? Eu falei, então, deixa eu te contar. Existe uma coisa chamada você é você e ele é ele. Já começa por aí. Aqui a gente fala a mesma coisa, né? Para nós, cada pessoa é uma pessoa, tem uma subjetividade, né? Não adianta eu pegar uma fórmula de 10 passos para... entendeu? Tratamento de ansiedade que não vai funcionar. Exato. E existe quem fala perfil, né? Você vai conhecendo a pessoa e você vai entendendo qual que é o perfil, que nem na medicina a gente vai, opa, peraí, esse tipo de padrão alimentar, esse tipo de plano, esse tipo de estratégia talvez não vá funcionar para ele, mas vai funcionar para esse aqui, entendeu? Então, assim, eu falo, é muito vivência, tem que ter vivência. E às vezes você não acerta no primeiro momento que você conhece a pessoa, você acerta no segundo momento, né? Então, por exemplo, eu falo muito dos meus pacientes, vocês têm que me dar o feedback, porque senão eu não vou saber o que eu estou acertando e o que eu estou errando. E tem que acertar mais do que 90% do que ele está fazendo, porque eu vou saber onde está o erro se ele fizer certo. Porque imagina, se alguém não faz nada o que é orientado, aí você vai olhar assim, não sei nem para onde que eu começo. Aí ele frustra e eu me frustro mais ainda. Porque qual que é o meu dever? Meu dever como médica é ajudar, né? O que vier é consequência. Eu falo para o paciente,
eu estou aqui para te ajudar. Eu quero que você acorde todo dia e fale assim, eu estou ótimo, eu vou viver mais 20 anos, ótimo. E não, eu não emagreci. Não me importa isso, entendeu? Eu falo, uma coisa vai levar a outra. Se você come direito, se você treina, você vai perder peso. Agora, não fica fixado essa pessoa fala assim, eu preciso perder 5 quilos. Entendeu? Eu fico louca com isso. Eu falo assim, eu quero matar você, entendeu? Você provavelmente deve ter isso também, né? Mas eu preciso controlar minha ansiedade. Mas você fez isso aqui. Não! Eu falei, então... me ajuda a te ajudar, não tem aquela história? Exatamente. Mas é isso. Tá joia. Te agradeço muito, Yasmin, muito, muito mesmo. Adorei a nossa conversa. Espero que o pessoal tenha gostado e tenha ficado frustrado mais ainda, né? As duas carrascas, né, Dani? As duas falam, olha, vai exigir esforço, gente. Eu sinto muito, mas toda mudança exige esforço, e é assim mesmo. É verdade, é verdade. Não, e é bom falar isso, que realmente, assim, no crescimento da pessoa, a gente não sabe o que as pessoas passaram, né? Então, assim, eu falo assim, você tem que respeitar o seu processo e você nunca pode comparar você com, vamos supor, no nível de competição, vamos supor que nós duas fazemos a mesma coisa. Eu não posso falar assim, poxa, a Dani, ela é melhor do que eu. Não dá para falar isso, entendeu? Porque às vezes você pode ter passado por outros tipos de processo, entendeu? Aí tem muito de desatar os nós, entendeu? Então, assim, eu acho que você, talvez, olhar a pessoa como o que eu tenho que fazer no sentido assim, poxa, olha como é que ela se comporta nessa situação. Será que isso vai funcionar? Então, assim, você ter como um exemplo, entendeu? Então, é que nem aquela história de você usar os seus pais como exemplo, né? Se faz coisa errada, não pode fazer necessariamente igual, mas exato, mas assim, você, tipo assim, a gente fala assim que você deve saber melhor do que eu, mulher é muito competitiva, né? E mulher, dependendo da mulher, às vezes elas não gostam de perder para outra mulher, né? Perder para homem, pelo amor de Deus, é o inferno, né? Mas você tem que olhar assim, poxa, olha como é que ele se comporta diante de tal situação, né? E o caminho também de cada um. Exato. A experiência de cada um é muito diferente. Exato. Por isso que a gente fala, não tem como você julgar. Vamos supor, quando eu comecei a atender, né? Até no hospital, quando eu comecei, eu me formei muito nova. As pessoas hoje em dia, hoje nem tanto, mas antigamente, olhavam para mim e diziam assim, qual é a credibilidade de uma menina nova, de 24 anos, eu fazia emergência. Imagina, você tem 50 anos, você chega numa emergência infartando, aí quem vai te atender é uma menina de 24 anos. Você olha assim, quem é essa recém-formada? Não. Aí, se você for ver o meu currículo, era enorme, entendeu? Então assim, não é idade, não é muito vivência. Então, assim, às vezes, nem tudo é o que parece, que nem o inverso. Às vezes você olha assim, ele é velho, ele sabe. Às vezes ele nem sabe o que tá fazendo, entendeu? É muito isso. É muito engraçado. Eu vou contar uma história bem rápida, que foi numa entrevista quando eu vim aqui para São Paulo, né? Que eu sou de Minas Gerais, eu nasci em Minas Gerais. Eu saí de Minas Gerais muito nova, eu saí com 16 anos de idade e fui fazer medicina. Na época, fiz medicina em Manaus, e de Manaus fui para Roraima, eu fui para São Paulo. E nesse complexo que eu vim aqui para São Paulo, eu já tinha formado, já tinha tudo certinho, já tinha um currículo bom, já tinha experiência e tudo mais. E aí eu fui numa entrevista em 2 unidades de hospital, e a uma delas, o entrevistador, na época eu tinha 25 anos, o entrevistador chegou e falou assim, eu vejo que você tem um currículo excelente, tanto na parte científica, como vivência, tal, experiência em hospital, só que mas a gente trabalha com pessoas diferenciadas, e você é nova, né? Aí eu falei assim, eu não entendi o que quis dizer com isso. Eu falei, nova de idade ou nova aqui no mercado de trabalho, né? Não, você é nova. Eu falei, não, eu já entendi, não tem problema. Então, se eu não encaixo com o perfil da sua instituição, eu agradeço muito, obrigada, tal. Um ano depois, eu já fui em outro hospital, fui contratada. Um ano depois, estou eu, num domingão, 9 horas da noite. Eu era chefe da emergência desse hospital. Estou eu lá no hospital, entrar no veículo de emergência. Aí vou lá, faço todo o protocolo tudo certinho, resolvo tudo, o cara tá vivo.
Aí ele olha assim para mim, você não lembra de mim não, né? Aí eu olhei assim, eu tenho a impressão que eu já te vi em algum lugar, mas eu não sei quem é você. Mas eu tenho a impressão que eu já te vi. Aí ele, então, há um ano atrás que eu fiz a sua entrevista. Aí eu falei assim, veja pelo lado bom. Se você tivesse me contratado, você não estaria aqui vivo hoje. Então, há males que vem para o bem. Eu devia ter te contratado. Eu falei, não tem problema. Entendeu? Então, assim, em resumo, às vezes, o que a gente acha que aí não é. E tem que levar as pessoas realmente, às vezes é muita experiência. Por exemplo, você, né? Você tem uma cara de nova, e as pessoas dizem, nossa, não, a Daniela é muito novinha. Mas é muito isso, as pessoas, elas julgam antes de conhecer, né? E não tem como você querer ser igual ao outro. Não existe isso. Não existe isso, né? Primeiro que não é a mesma mãe, não é o mesmo pai, não é a mesma criação, né? A gente tem que entender o nosso próprio história, o nosso próprio caminho, né? E respeitar, né? Respeitar. Exatamente, respeitar o nosso processo. Para respeitar o nosso processo, a gente precisa estar muito em contato com isso, né? Então eu falo, às vezes a gente fica vivendo tanto para o desempenho de fora que a gente esquece de entrar em contato com o nosso... Olhar para você mesmo. Às vezes o problema é a gente, né? A maioria das vezes... Não é que é um problema, é que é um desafio a gente pensar mesmo e olhar para nós. Mas ótimo, muito bom, viu? Foi bom conversar com você, Dani. Muito bom, prazer, Yasmin, muito obrigada. Nada, até mais, gente. Agora vamos almoçar, né? Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.